Está gravando. Obrigada, professora Carla. Então, antes de nós iniciarmos aqui a nossa oficina, eu acho interessante e bacana que a gente conheça também as demais participantes. Eu vou me apresentar bem rapidinho, depois eu vou fazer a apresentação formal da Lica, nossa convidada de hoje. Meu nome é Josiane, eu sou psicóloga, sou mestre em bioética, atuante na área de cuidados paliativos, sou psicóloga clínica, hospitalar. Hoje eu vou estar com vocês aqui essa oficina tão rica de conteúdo que nós temos preparado aí. Vou moderar aqui a atividade de hoje, mas antes eu gostaria de conhecer um pouquinho, só falar o nome e a área que está vindo, né? Se é estudante, ou se já está formado, em que área que atua, só para a gente conhecer um pouquinho aqui do nosso grupo. Quem se sentir à vontade para começar? Eu começo, então. Sou Carla, sou professora do mestrado em bioética e sou nutricionista de formação. Obrigada, professora Carla. Eu vou seguir, então. Eu sou Márcia, sou psicóloga, sou mestranda do programa de bioética, sou psicóloga hospitalar, atuo na área de cuidados paliativos e oncologia. Obrigada, Márcia. Oi, meu nome é Luísa, eu sou graduanda na Faculdade de Psicologia. É isso, estou quase terminando. Legal, Luísa, obrigada. Boa tarde, meu nome é Daniele, eu sou graduanda de Psicologia e eu descobri sobre a oficina no Insta da Márcia, que eu acompanho a Márcia e ela postou, e eu achei muito interessante e aí eu estou aqui para aprender bastante. Obrigada, Daniela, seja bem-vinda. Boa tarde, eu sou a Thaís, eu sou graduanda do curso de nutrição e fiquei sabendo da oficina pelo LinkedIn. Joia, obrigada, Thaís. Seja bem-vinda. Se a Priscila e a Sabrina não quiserem abrir suas câmeras, tudo bem, mas só se puderem falar o curso ou a área da atuação. Eu não vou abrir a câmera, mas está aqui minha fotinho, eu sou a Priscila, eu fiz Sociologia na PUC, mas atuo na parte de artes e tradução, e fiquei sabendo dessa oficina por meio do grupo dos jesuítas, que eu participo aqui no Rio de Janeiro. Joia, Priscila, obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Sabrina, eu sou estudante de serviço social e eu fiquei sabendo da reunião por meio da Lica, que é minha professora de serviço social. Da Eliane Benkendorf, desculpa, é que eu costumei chamar ela de Lica, às vezes eu esqueço. Joia, obrigada, Sabrina, seja bem-vinda. Que bacana, eu acho que estamos numa equipe multi aqui, né? Estamos bem, com olhares e saberes bem diferenciados, acho que poderemos fazer um debate bem rico depois, né? Então, eu vou apresentar a Eliane, a Lica, nossa convidada de hoje, né? A Lica, então, a Eliane Benkendorf, mais conhecida como Lica, né, Lica? Tem uma grande trajetória na área da humanização em saúde. Atualmente atua na saúde indígena, na CESAI, Ministério da Saúde. E a Lica vai abordar conosco hoje o tema cidadania como ponto de partida para o acesso às políticas públicas na saúde e na humanização da assistência. Então, Lica, agora a palavra é sua. Nós temos aí um tempo de uns 30 minutinhos para ouvir você. Depois a gente abre para o debate, para as conversas, para os compartilhamentos, enfim, para a gente trocar depois um pouco do que você for trazendo para a gente. A palavra é tua, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar conosco hoje. Sua presença hoje aqui só enriquece o nosso encontro. Obrigada, viu? Obrigadão, gente. Primeiro, só quero dar boa tarde a todas e todos, né? Que os todos vão chegar ainda, né? Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, né? Para quem está entrando agora, eu sou filha dessa casa com maior honra, né? Sou apaixonada por bioética e tenho aí uma andança de quase 30 anos, quase 30 anos no Sistema Único de Saúde, e hoje eu vou começar a falar um pouco para a gente fazer um barulho interno, como a Sá sabe que eu falo em sala de aula, para a gente pensar um pouquinho sobre essa tal de cidadania, políticas públicas ligadas à saúde e à humanização. Vou puxar minha apresentação, meu povo. Licença.
Opa, 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 opa. Isso. Estão visualizando? Sim, perfeitamente. Ok. Beleza. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Em primeiro lugar, a comandante convida a todos. Vamos parar um pouco para essa vida corrida, vamos embora pensar um pouco sobre cidadania, políticas públicas e saúde. Né? Parece temas tão presentes, tão já batidos, ou tudo mais, mas eu acho que a gente, às vezes, acaba se desconectando um pouco da real, o real objetivo, a real potência, ou até as suas fragilidades, né? Então, bora lá para a gente conversar um pouquinho sobre. Vamos, baby. Vamos primeiro para a cidadania. O que é cidadania? E eu quis trazer um pouquinho, mais ou menos que nem o gatinho, vamos procurar no dicionário, na minha época era dicionário, agora a gente já procura no Google, né? Mas tudo bem, vamos procurar um pouco sobre cidadania. Da onde vem essa tal de cidadania, gente? Primeira palavra, cidadania, vem do latim, civitas, né? E ele quer dizer cidade. Então, para ser cidadão, eu tenho que estar numa cidade, Lica. Pode ser, vamos pensar. Na Grécia Antiga, se coloca aí que considerava-se o que cidadania? Aqueles que nasceram em terras gregas. Opa, Lica. Então, se eu nasci aqui no Brasil, minha cidadania é brasileira. Tem a ver com o meu território. Na Roma, já vai se falar que a palavra cidadania ela está indicando uma situação política. Uma situação aí ligado aos direitos, o poder que eu posso exercer, ou talvez não. Então, eu posso falar que cidadania tem uma cidadania. Então, tem um território, tem aonde eu vivi, onde eu nasci, da onde eu sou, e também tem em relação aí à situação política. E daí eu já faço uma abreviatura. Eu falo isso para os meus alunos. A política, ela é para além da partidária. E para isso eu tenho que convidar vocês para discutir cidadania. Nós vivemos numa sociedade política. Temos direitos. E esses direitos estão ligados à política. Temos direitos civis, temos direitos sociais, temos direitos políticos, né? Isso é prescrito e vai estar vindo aí da cidadania. Mas vamos mais um pouquinho para frente. Aí eu vou trazer alguém que eu gosto de montão, que é Marilene Chaui. Marilene Chaui vai falar para nós um pouco sobre cidadania, democracia. E ela vai falar que aí, significando necessariamente a consolidação social e política. Como eu posso falar isso? Já que eu vou falar de saúde para vocês, agora em pouco, no comecinho, eu já falando, porque eu sou uma faladeira, eu não paro, eu estava falando que eu fiquei muito doente há pouco tempo atrás. Eu tive um câncer. Nesse momento que eu estava com câncer, eu tinha um plano de saúde, não importa o nome. Mas, de repente, a minha quimioterapia foi cancelada. Vocês falariam, opa, direitos, conquistas. Você hoje, Lica, tem uma conquista. Saúde é direito de todos. Eu poderia falar, mas nesse momento eu não estou conseguindo esse direito. Vocês falariam, pega um advogado. Não temos nenhum aqui. Pega um advogado. É o grupo que nos ajuda a garantir direitos. É um dos. Só que talvez o meu corpo não teria o tempo de eu ter uma resposta, mesmo sendo uma resposta mais emergencial quando é saúde. Faria o quê? Eu acabei caindo no Sistema Único de Saúde. Foi o lugar que me acolheu, quando o meu plano de saúde não queria me acolher mais.
Retorno depois para o plano, quando eu conseguir, judicialmente. Mas só para a gente entender que quando se fala em democracia, é o direito de ir e vir, falar, pensar, criticar, construir e realmente obter os direitos que nós temos. Vamos lá? Outra coisinha. Chauí fala, a cidadania exige instituições. Não dá para a gente falar que cidadania, vamos acabar com o Senado, vamos acabar com a presidência, vamos acabar com as escolas, vamos acabar... Gente, a cidadania é construída em todos esses espaços. Não tem como você ser cidadão se você não conhecer esses espaços. E depois eu vou fazer até uma provocação para ver se o povo da saúde conhece realmente as instituições e os espaços que estão ligados a nós. Temos aí as mediações, os comportamentos próprios, a criação de espaços sociais de luta, e aí a gente não pode esquecer do poder dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos movimentos nem que sejam populares, que ainda não estão numa formação como movimentos sociais, mas que faz uma diferença enorme. Vocês falaram, Lica, vamos falar sobre humanização? Parando um pouco aqui, peço licença para Chauí, eu fico imaginando, porque a Política Nacional de Humanização, ela falava assim, vocês são um tripé, gestor, trabalhador e usuário. Tripé, não dá, ninguém fez a Política Nacional de Humanização para o usuário, e muito menos só para o gestor, e nem para o trabalhador. Né? Nós temos que entender, os sindicatos produzem também humanização de saúde. Os movimentos sociais, vamos lá, doenças crônicas, lembrando de uma colega que também passou pelo nosso mestrado, também está percorrendo aí como humanização. Só que não é humanização do humano bonzinho, porque a Política Nacional de Humanização nunca quis educar ninguém. Até porque ela se refere a uma fala da conferência. Quando ela fala ali na 11ª conferência, eles falam, nossos atendimentos não estão humanizados. Não sabemos quem nos atende, os trabalhadores falam, somos os que mais adoecem no sistema e amamos o CID da saúde mental. Os gestores questionam usuários sem atendimento, sem saber, sem vínculo, trabalhadores adoecidos, todos com os CIDs de saúde mental. Vou brincar agora, o enlouquecido sou eu em querer fazer a gestão desse processo. Por isso, a cidadania percorre por todos. E quando a gente olhar saúde, não existe um que não seja. Todos somos cidadãos. Todos. Né? Vamos lá, ali, ó, com as expressões, legislações, órgãos de poder. Falei agora há pouco sobre isso. Outra coisinha, gente, não tem, infelizmente, nós não estamos num mundo extremamente evoluído e não tem nenhum país do mundo que não tenha uma legislação, uma política pública que garanta algum direito. Até porque as políticas públicas, elas não vêm só falar, a nossa Constituição já fala, né? Vou falar lá na frente, saúde é direito de todos. Mas eu preciso de políticas públicas. Eu falo, a Constituição é um guarda-chuva. Embaixo nós temos os pingos de água. E aí eles vão formar a nossa chuva de saúde para molhar a gente mesmo, para a gente não adoecer. Cidadão é portador de direitos e deveres. E nós temos deveres. Não podemos esquecer. Lutamos muito por direitos, mas nós sabemos quais são os nossos direitos? Nós sabemos o que é cidadania? Chauí já faz uma crítica sobre isso. Ela fala que nossa cidadania ela é dividida, às vezes, em 2 ou 3 grupos.
existe um grupo de cidadania ligado só ao Estado. O que o Estado quer que eu seja cidadão? Tem uma cidadania de um grupo, às vezes, revolucionário, e que se perde questionando. Nós andamos vendo muito isso ultimamente na sociedade. Às vezes até sem base. E tem um outro que é o que vem em cima da construção aí de políticas públicas, de legislações, de movimentos e que trazem em roda essa construção. Vamos lá? A partir dessa concepção, se amplia os direitos políticos para a participação direta do cidadão. Temos que participar, povo. Aquele negócio, fala assim, eu não gosto de eleição não, prof. Só sabe que eu pego meus alunos, né? Prof, não gosto de eleição, prof, não gosto de política. Eu falei, filha, vamos sentar aqui. Nós vivemos na política. Você compra gasolina, tem política ali. Você tomou água hoje, política está ali, gente. Tem a política da água. Sim, para saber como ela chega, qual é o teor, qual é a pH, gente. Como é que vocês não gostam de política? Não tem como, filho. Nós vivemos em volta dela. Eu estou aqui porque politicamente, pelas várias formas de política, a bioética está dentro de uma delas, discutindo aí, junto a direitos humanos e outros espaços mais, aí todo um cuidado para, sim, ter bases. Boas épocas, nós já tivemos bioética dentro do Ministério da Saúde. Muitos espaços aí, fora do Brasil, compõem, vocês sabem disso, vocês, né, muitos estão aí no processo de formação. Então, gente, política é política. E a partir dessa concepção se amplia os direitos políticos. Quais são meus direitos políticos? Participação direta do cidadão no processo das decisões de interesse público. Temos que participar, e daí eu vou fazer assim, não respondo nem depois, não precisa. Mas será? Eu fiz um exercício com muitos dos meus alunos. A gente estudou cada plano governamental dos diversos candidatos da República. Não as brigas que tinham na TV. A proposta de políticas públicas que eles estavam escrevendo ali, que eles tinham a intenção. É muito interessante, porque até colegas com o mesmo teor, ou que tinham a mesma posição política que a minha ou não, quando eu conversava, eu falei, gente, eu vi aquilo naquele outro, porque a gente ampliou primeiro, lá no primeiro turno já. Porque você olha e fala assim, por que você votou nesse? Que políticas públicas ele está propondo, você sabe? Não estou fazendo uma provocação política partidária, gente. Eu estou fazendo uma provocação realmente política, da gente entender quais são esses encaminhamentos. Se eu pensar em política, eu vou falar para vocês, vocês lembram em que vereador vocês votaram? Vocês já entraram na plataforma ali da Câmara de Vereadores, vendo o que ele está fazendo de política pública? Vocês acompanham? Vocês sabem qual é a política pública da semana que está em votação? Talvez 5 minutinhos a menos de Instagram. Coloca no salva nos favoritos. Seria bem legal para a gente começar a acompanhar. Processo de decisões e interesses públicos. Bora. Cidade, lembram? Somos cidadãos e temos cidadania. Ok. Aí vem uma frase de novo da Chauí que eu peguei lá daquele site pensador que tem no Google. E achei bonitinha. Vamos lá? A democracia é atividade criadora dos cidadãos. Se eu não tiver democracia, não existe cidadania. Se eu não tiver o direito de ir e vir, criticar, ser direita ou esquerda, ou centro-oeste ou sudoeste, não importa a posição que eu quero. Eu preciso ter a democracia. A democracia, eu falo que ainda, quem sabe meus netos, né, gente, não sei se a Sara vai ter netos, mas, né, mas pensando aqui, como seria, eu falei, como é difícil a gente conseguir sentar
numa mesa de café e discutir posições contrárias, mas discutir e não se violentar sobre posições diferentes. Porque a democracia preza olhares diferentes, que são acolhidas, discutidas, analisadas, criticadas, e às vezes até eu posso acolhê-la. Aparece em sua essência quando existe igualdade, somos iguais. Não tem mais, não tem menos. Liberdade e participação. A Covid nos mostrou que esse processo democrático foi totalmente fragilizado no Brasil. E não só por governantes, mas pela população. Tivemos muita dificuldade no termo igualdade. Tivemos muita dificuldade na parte da liberdade. E principalmente da participação popular. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um local, quando eu estava trabalhando para a Covid, ali pela OPAS, eu percorri o Paraná inteiro. A gente estava num projeto de trabalhar com as pessoas, com os contatos que a gente chama, né? As pessoas que tiveram contato com alguém que teve Covid e tudo mais, né? E eu lembro que eu acabei indo para um grande espaço, uma multinacional imensa numa região aqui, e conversando com os trabalhadores que vinham para alojamentos. Então, eles vêm do Brasil inteiro, ficavam em alojamentos. Como que eles chegavam? Eles chegavam, faziam um exame, mas mesmo assim iam para a quarentena, que era um espaço, tipo um hotel, que a empresa alugou, eles ficavam ali, e depois de não sei quantos dias, eles iam para a empresa, né? Só que quando a gente fazia o discurso, a preocupação não era às vezes tanto do cidadão, daquele sujeito, mas sim era uma preocupação dele não passar para outros para não parar a fábrica, né? Que é algo que a gente via muito como decorrente. Fazendo uma reunião com alguns trabalhadores e tudo mais, com muitas mil máscaras e tudo mais, eu lembro que muitos falavam uma coisa assim, eles falavam assim: por que a gente não participa de algumas decisões até referente à Covid? Por que nunca nos foi feito, nem que seja uma pergunta por telefone, uma pesquisa, uma análise? Porque a participação é isso. Quando se teve uma pandemia ou algo muito extremo, isso aconteceu quando eu atuei, porque eu já atuei em tudo, né, gente? Quando eu atuei no incêndio da Boate Kiss, eu desci para atendimento lá, junto com a população, com o pessoal do Ministério da Saúde, era um outro questionamento. Eu lembro dos pais falando: vocês não estão deixando a gente chorar os nossos mortos. Porque vocês não estão nos perguntando o que nós queremos fazer. Vocês já estão conduzindo para que a gente traga psicóloga para te atender, traga não sei o quê, traga não sei o quê. E eles não tinham nem o tempo de analisar. Quando a gente trabalha a democracia de governo, Érica, é de Estado? É. Mas ela também é uma democracia nos espaços de trabalho de vocês. Como que é a democracia do hospital que se trabalha? Como é a democracia? Como você se sente cidadão, porque cidadão tem vários direitos, e esses direitos também estão dentro de onde você trabalha. Falei agora um pouquinho de cuidados paliativos. Será que eu posso trabalhar democracia junto a um usuário que está em cuidados paliativos? E se ele quisesse votar? Se ele quiser ir e vir? Se ele quiser subir em cima do hospital, lá no terraço, para tomar uma taça de vinho? Acho que a gente tem que entender um pouco mais democracia, não colocá-la somente para o poder político, mas para a vivência diária do cotidiano. Aqui, gente, ficou muito ruim minha imagem, mas tudo bem, enfim, agora. É um monte de gente fazendo um movimento para votar nas urnas. E eu não trouxe a urna eletrônica, porque essa urna pode ser das mais diferentes. Eu vou lembrar de algo agora do hospital. Quer ver? Teve um local, aqui em Curitiba ainda, eu fui trabalhar e tinha uma mania do povo dar banho em todo mundo às 7 horas da manhã. Internado, né, gente? Daí a gente foi conversar lá, porque daí o povo falava assim: Lica, por que todo mundo tem que tomar banho às 7 da manhã?
Bem dizer, não era às 7 da manhã, gente. Quem tinha que colocar o povo para o banho era o povo do noturno quando estava saindo do seu plantão. Porque diziam-se que quando chegava às 7, as enfermeiras iam iniciar os procedimentos, os médicos vinham e muitos pacientes já desciam para o centro cirúrgico. Fui fazer uma roda de conversa lá da humanização. Eu falei, gente, me expliquem um pouco por que banho tão cedo. Primeira resposta. Não, Lica, é que todos vão para o centro cirúrgico. Falei, opa, eu passei ali agora, uma senhora me falou que fez cirurgia ontem, vocês vão fazer de novo hoje? Porque assim, se é todo mundo desse andar, mas esse andar não é só antes da cirurgia, é um andar antes e pós-cirurgia. Segunda resposta. Ah, Lica, eles têm que estar limpos e prontos para quando a equipe médica passar. Limpos? Porque a gente fica fedendo muito no hospital? Eu que fui uma cirurgia de colo prócto, gente, cocô era o que eu mais tinha na minha vida. E hoje falo sem problema nenhum. Porque essas coisas são nossas dos seres humanos. O médico sabe dos cheiros. Depois de muito tempo, acho que umas 4, 5 rodas depois, uma enfermeira resolve, acho que mexi com ela, fiz barulho, e ela falou assim, Lica, é mesmo, a gente tem que pensar. Porque perto das 6 horas, a gente começa a passar nos quartos da enfermaria, a gente liga a chave de luz e começa a falar, vamos se preparar para o banho, vamos se preparar para o banho, vamos se preparar para o banho. Ela começa, como eu sou moleca, desse jeito que vocês já viram aqui, ela começou a brincar, ela falou, Lica, só faltava eu pegar uma canequinha de plástico, ficar passando, como se passa nas cadeias, quando a gente vê os filmes, para aí o povo acordando. Ela falou assim, pior, que daí a gente deixa as roupas ali e coloca eles para tomar banho. Naquele local, naquele hospital, faz um bom tempo. Ele não tinha banheiro ainda para cada enfermaria, então tinha alguns banheiros no corredor. Esse povo ficava de fila, gente, lá fora, com aquelas benditas, daqueles pijama de hospital que não esquenta porcaria nenhuma, é fino para dedéu nessa Curitiba. Eu acho que tinha que ser de plush, aqueles pijaminhas. Já fica minha reivindicação em humanização de saúde no SUS do inverno curitibano, né? Por que tem que ser aquele negócio tudo, né? Danado, né? O povo ficava na fila. Daqui a pouco o ralo entupia, a água vinha para fora, a menina da limpeza vinha já braba de manhã. Olha a bagunça que tá. Gente, eles criavam o caos todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Quando você continua perguntando, mas por que isso? Eu só queria entender o porquê disso. Alguém fala a frase fatal da saúde. Políticas públicas. Não sei o quê, cidadania. Ela fala assim, mas sempre foi assim. Como a gente adora o sempre foi assim. Vocês já viram quando entra um funcionário novo, a gente ensina ele a trabalhar? A gente não dá nem tempo para ele criar a sua proposta. Não estou falando que também tem que enlouquecer, gente, não passa nada, não é isso. Eu só estou falando que tem rotinas que são passadas de um para o outro, dentro da área da saúde. E essa rotina não tem mais validade às vezes, gente. Vocês sabem o que é dormir no hospital? Dormi muito, gente, até porque eu e o Erasto, ó, conseguia ter imunidade baixa, imunodeprimida, vivia lá. Gente, em primeiro lugar, o elevador faz sobe e desce, aquela porcaria você não dorme. O povo da enfermaria, queira ou não queira, está atendendo alguém para dar remédio. É plaque, plaque as portas, é luz. Daqui a pouco alguém resolve fazer xixi naquelas comadres, cai no chão. Plim! Gente, você não dorme. Você vai dormir quando o corpo não aguenta mais. É 3, 4 horas da manhã. E daí às 6 vem alguém acendendo a luz para te acordar, para você tomar banho. Você pensa, eu não estou fedendo assim. Essa é uma prática que talvez aqui, como essa urna, a gente deveria conversar mais com os usuários. O que é uma política pública nutricional? Olhando agora para a Carla, gente, propósito. Né? Temos que fazer algumas alimentações apropriadas e tal. Gente, eu tive um hospital na minha época de PNH que fizeram o maior plano, o povo da nutrição.
Me fizeram umas térmicazinhas pequenininha, desse tamanho, coisa mais fofa, para trazer o chá, porque diz que esfriava quando vinha nas canecas e o povo não tomava na hora. Só esqueceram que se eu mandar para a gineca, onde tem cirurgia de mastologia, a mulher que tirou uma mama, ela nunca vai poder abrir a garrafinha. E estava voltando todas as garrafinhas fechadas, cheias de líquido. E essas mulheres não comiam. Ai, vamos jogar e bater nas nutricionistas? Não, gente. Por que a gente não muda o café para o horário da visita? O acompanhante que está ali, a visita que seja, pode abrir. Talvez ela vá até se alimentar melhor. Ah, Lica, mas tem acompanhante que come a comida do paciente. Gente, a gente só arranja o que não. As políticas públicas vão ser lindas, eu vou mostrar para frente agora. Mas se a gente, como sujeito, estiver amarrado, perdi a palavra agora, amarrado, sem ser democrático, sem olhar aquele sujeito como cidadão, não rola. Não adianta eu falar, porque tudo isso eu aprendi na andança, gente. Não adianta eu falar, essas mulheres que terminaram de tiver neném têm um cheiro muito forte de suor, elas não tomam banho. Vocês sabem por que mulher tem um cheiro de suor muito forte depois do neném? Porque ela está no mesmo momento hormonal de uma adolescente, é o boom do hormônio da mulher. Essa mulher vai ter cheiro de CC, sim. Lica, como é que a gente faz? Faz uma roda, conversa com a equipe. Quem me ensinou isso foi uma fonoaudióloga que trabalhava no UTI-NEL e virou uma roda linda. E depois o povo repensou no que elas falavam. Mas vamos para frente, senão eu começo com isso. Aqui, gente, tem um cara que eu sou apaixonada. Como saúde coletiva não tinha que ser, né, gente? Só falta tatuar o rostinho dele ainda, mas tô pensando, né? Que é do Arouca, né? O Arouca vai trazer para nós aqui, essa é uma fala específica dele, falando sobre a chegada aí da Constituição. E ele vai trazer para nós que é uma área da saúde e democracia. Saúde não está longe da democracia. Saúde e educação são as bases da democracia. Colocaria ainda a educação primeiro, e segundo, a saúde. Todo ser humano, em algum momento da vida, vários, porque ele já nasce dentro do hospital e tem grande chance de morrer, ou no hospital ou com uma equipe de saúde. Me contem quantas vezes vocês foram no médico esse ano. Talvez não seja o mesmo número que você foi no teatro. Democracia e saúde tem que estar junto, pois é um espaço que habitamos. O nosso corpo adoece, e isso não é errado, é do corpo. Quando a gente fala até do fim da vida, da finitude, lembro tanto das aulas apaixonantes, né? Que a gente falava assim, gente, a finitude da vida é vida, não é uma coisa pós-vida, é uma coisa da vida. Esse movimento social vai se consolidar na 8ª conferência, que foi em 86. Outra coisa, meu povo, não desanima, começa agora. Porque para esses caras escreverem o SUS, eles começaram desde 1940 o movimento. Foi em 60 que se tornou um pouco mais forte. E só em 90 que os caras conseguiram colocar como uma política pública. E mesmo assim o negócio não está 10, porque eu sou do Ministério, que eu vou falar para vocês que está 10. Mas me desculpa, eu não me vejo sem. Alguém está usando batonzinho aí? Tem SUS no batom, gente. Vigilância passa aí, sabe? Comer alguma coisa hoje, comprou no mercado, vigilância sanitária. Gosta de comer um sanduíche, para não falar marca? Tem SUS. A escola que seus filhos estudam, passa o SUS ali. Gasolina, sabe aquele creminho no rosto? Tudo tem SUS. Até a água, o SUS entra para ver se o que a gente vai tomar, a gente não vai morrer. Se você vai falar, eu tenho um plano de saúde, não preciso do SUS, aperta o alarme para a pessoa. Fala, Fio, senta que nós temos que conversar, menino, não é assim.
O SUS tem tudo, gente. Em tudo. Até na tua cortina aqui, que está aqui no lado. Esses trabalhadores que estão lá, eu tenho saúde do trabalhador. E eu tenho que trabalhar. Porque até nisso eu já me enfiei. E quando eu via aqueles silos, que as pessoas morriam afogadas de grãos, porque elas iam desentupir o silo, ou nas serralharias, aqui, sabe aquele lado de União da Vitória, aqueles lados ali? Vi muita amputação de braço, perna, minas de carvão. Porque às vezes a gente fala, meu trabalho é bom, filho, tudo bem. Você comprou carvão, fez churrasco? Você sabe como é que foi feito esse negócio aí? Talvez você tenha um morto aí junto contigo. Porque isso é SUS. Isso é política pública. Aí vamos pensar política pública. O que é isso, Lica? Já falei um monte de coisa. Mas vamos lá com a minha menininha. Política pública, gente, são um conjunto de programas de ação governamental. Política pública, ONG não faz. E vamos lá para os meus estudantes. Primeiro, porque ONG no Brasil não existe. Existe terceiro setor, ou é associação ou fundação. ONG é o nome dos Estados Unidos, que a gente trouxe para cá. Mas legalmente, na lei brasileira, a gente não usa isso, usa terceiro setor. Mas não faz mal, a gente trouxe o nome ONG, mas só coloco porque não é um nome oficial. ONG faz? Não faz uma política pública. Quem faz política pública? É uma ação governamental. Só que quem está junto aqui? População. Tem a participação popular. Por quê? Identificação do problema. Eu falando errado. Do problema. Opa, como se identifica, gente? Se o povo não estiver lá, eu falo, aquelas conferências minguadas de saúde. Eu pergunto, vocês sabem quando foi a última? Vocês já sabem? Já foram em alguma? Vocês podem ir como ouvinte, não precisa ser delegado, não. Sabe quando é a próxima? Já foram numa do bairro, na distrital, a do município? Vocês querem trabalhar com saúde, vocês não sabem quando é conferência? Isso é política pública. Isso é SUS. Isso é humanização. Não adianta eu atrapalhar só os humanos, se eu não trabalhar com arranjos que garantam ele por lei. Porque o que a gente viu nesses últimos tempos, que ações que eram executadas por programas e não eram políticas, elas sumiram, evaporaram. O que ficou eram as políticas, na grande maioria, porque estavam com uma legislação findada. E políticas públicas. Lembram da humanização? Vem de conferências. Seja a conferência da assistência social, aí para o lado da assistência social, seja a conferência da educação. Por isso, eu não consigo entender como é que a gente não sabe o que é uma conferência. Eu falo que, sim, meu sonho é quando os profs, principalmente que trabalharem na área da saúde, o ano da conferência, levar todos os alunos para ter uma aula dentro da conferência. Levar eles como ouvinte. Mas vamos voltar aqui, porque aí vem vocês já viram que eu sou militante, né, gente? Militante do SUS sou eu mesmo, né? Atividades, coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas. De novo, eu volto a falar. Lica, eu consulto num hospital particular, mas o SUS está lá, gente, porque o SUS acompanha a qualidade daquele hospital. Até o laboratório particular, ele vai lá ver na vigilância se não está vencido as coisas, se está funcionando direito, e se tem alguém trabalhando ali, ele se formou com saúde, aonde o MEC está com o Ministério da Saúde, até na programação de formação. Vamos lá, a gente identifica um problema, a gente tem que formar agendas, essas agendas são as conferências, os movimentos sociais, cada qual tem um tempo, né? Vai formular alternativo, porque é outra coisa. Isso é um problema, é outra coisa que a gente deveria trabalhar mais na saúde, nas pequenas reuniões nossas de trabalho. Esse é um problema? Me dê a sugestão. A gente tem que criar protagonistas da história. Para ter democracia, para ser cidadão, eu tenho que falar e também trazer sugestões de arranjos de qualificar esse espaço. Eles sabem muito mais do que a gente.
Até então, eu falando de saúde indígena, eu vou falar para vocês, os meus primeiros 3 meses, eu fiquei só na sede em Curitiba, infeliz, porque eu propus tanta coisa, e quando eu fui para território, minha vontade era sentar e chorar, eu não tinha noção do que era ponta. É quando eu chego numa aldeia e a gente falando sobre sapinho, essa criança, vó, tem que ferver a mamadeira. Você sabe como que ela fez? Chegamos lá, vó, você faz uma mamadeira para mim? Ela pegou a mamadeira, jogou o leitinho que estava sobrando ali. Quem é muito do interior já foi alguma vez? Eles tinham uma caixa de água, porque eles não têm água potável lá. Aquela água que lava a roupa e guarda ali, aquela água meio suja. Ela pega aquela água, chacoalha a mamadeira, joga fora. Mas ela ia pegar uma água quente para esterilizar. Ela trouxe. A água tinha cor quase de chocomilk. A água que eles estavam bebendo. Era uma época de muita chuva. E a água que eles pegavam do rio era dessa cor. E eu, fazendo brigas, como é que essa mãe não cuidou dessa criança? Como é que eu tenho mais uma mortalidade infantil? Porque assim, nossa, e a gente começa a falar assim, meu Deus, mais uma criança perdemos, somente porque mortalidade infantil é uma coisa que para quem trabalha na saúde pega muito. Depois você vai lá na ponta e você entende. Vou fazer até uma frase, né? Tá gravando, mas vocês vão entender, porque não vai ser recortada diferente, né? Quando eu trabalhei muito com alcoolismo, chegou um momento que eu falei, às vezes eu entendo porque eles estão bebendo. Porque eu não sei se eu não estaria bebendo se eu fosse eles também. Né? Então é só para a gente entender. Tem que trazer a fala deles. Eu preciso saber o que eles precisam. Ele é implementado, ela é avaliada e uma política pública pode cair, ela pode ser extinta. Né? Então é só para a gente entender a linha. Mas vamos lá agora chegar no SUS para mim terminando. SUS e cidadania, o que tem a ver isso uma coisa com a outra? Vamos pensar, será que o SUS tem alguma coisa a ver com cidadania? Vocês vão acompanhar agora alguém batendo a palma lá na frente. Deixa ele, gente, ó, é palmas já para a Lica, se vocês escutarem aí. Vamos lá, pensando, um território. Temos aqui uma gestante, tem um passarinho, será? Lembrando da professora Marta, adorava as aulas dela. Meio ambiente, também tem SUS aí, gente. Temos as vacinas, tenho ali uma cadeirante, tem um atleta, parece que, será que é um senhor, um indígena? Não importa quem seja. Temos aqui um pouco de tudo de saúde, desde as árvores, das casas. Posso falar até que esses dadinhos, quadradinhos pequenininhos, pode ser um trabalho? Nosso trabalho tem SUS também. Vamos lá? Para pensar nisso, eu vim a trazer uma proposta. Vamos pensar nos princípios do SUS. E não se preocupe, eu só vou falar de 3, pensando um pouco sobre humanização e políticas públicas. Um dos princípios, será que é igualdade ou equidade? Lembrem, lembrem, lembrem. Olhem a figura. Não é igualdade. Lica chega hoje numa unidade básica de saúde. E eu vou falar, gente, vamos melhorar a qualidade de vida. Eu vou começar a fazer atividades físicas. Vou trazer uma bicicleta para cada um dessa comunidade. Direitos iguais, todo mundo vai ter bicicleta. Todos vão ter bicicleta. E eu trago todas as bicicletas iguais, porque igual é igual. Só que eu tenho uma cadeirante. E cadeirante não anda com aquela bicicleta. Eu tenho um altão, olha a altura do cara. Você está vendo como ele está andando todo enroladinho? Ele não vai aguentar andar muito de bicicleta, não. Tem uma moça que está bem, mas aquela criança não vai entrar numa bicicleta de adulto. Igualdade não é o que o SUS quer. Porque nós não somos iguais. Desculpa, gente, mas nós não somos iguais. E quando vocês forem fazer a dissertação, a tese de mestrado, o TCC, cuidado com a palavra igualdade. Ela é muito excludente, ela exclui as pessoas, ela não traz iguais. O que traz é equidade.
Vamos dar bicicleta para todo mundo? Vamos, Lica. Mas a bicicleta da cadeirante, o lugar de eu andar vai ser o pedal, vai ser na mão. Eu posso trazer um bicicletão para o altão e uma bicicletinha para a criança. Porque isso é equidade. É um princípio aí que vai, apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, todos terem as políticas públicas, a gente vai falar que não somos iguais. Em outras palavras, equidade significa tratar as desigualdades. Somos desiguais. Não esqueçam disso. Outra, universalidade. Universo, gente. Universalidade é fácil. Universo. E é um universo grande. O que significa universo? O universo é tudo. Todos têm direito a atendimento. Todos, gente. Se o cara chegar de BMW na atenção básica de saúde, no postinho, como fala minha mãe, e vocês torcerem o nariz e falarem: o que esse cara tá fazendo aí? Com tanta grana, vem aqui tirar uma consulta do SUS. SUS é de todos. Todos têm direito ao SUS. Ele pode vir de BMW, ele pode chegar de helicóptero, pode vir um Roberto Justus, pode vir... É direito de todos. Sabe qual é o problema? A gente rotulou o SUS. SUS é para pobre. E políticas públicas são para todo o público. Elas são políticas públicas sociais. Vamos lá, esse aqui é o outro. Então, eu já falei da equidade, do universo, que é de todos. E agora, quem será essa? A integralidade. Aonde eu tenho aí tudo, a escola, a rua, os barcos, as árvores, temos tudo aí, ok? Esses princípios é como um todo, mas não lembrem, a gente não trabalha só com saúde, de prevenção, de tratamento de doenças, mas também com prevenção e promoção da saúde. Aí eu vou falar para vocês, quando a gente fala em fim da vida, da finitude, vocês geralmente estão trabalhando muito mais na promoção e prevenção do que no tratamento em si de reabilitar. E a gente esquece desses dois eixos que são tão potentes, né? E que aí, esses aí vão ter outras políticas públicas. Não tem como a escola não falar sobre saúde, gente. E é um povo difícil de a gente se aproximar, nós da saúde, porque nós somos ardidos às vezes. E o Brasil em si, temos políticas públicas muito... Nós somos tudo clãs. Esses tempos atrás eu estava dando, porque assim, até aula para pedagogia eu já estou dando sobre saúde, né, gente? Consegui colocar onde eu estou dando aula, lá vai ter aula de saúde coletiva, porque eles têm que entender saúde. O povo não sabe nem o que é o conceito de saúde, né? E daí, trabalhando saúde, eu falei, povo da escola, da creche, vocês sabem onde que é a unidade básica de saúde? Vocês já foram conhecer a enfermeira? Porque a enfermeira sabe dessa menina que vocês estão conversando, estão atendendo dia a dia aqui. Não que ela vai passar o caso, porque eu tenho um sigilo, mas eu tenho que fazer a rede. Como é que eu vou? Vamos lá, meu povo. Como é que a gente trabalha prevenção de ISTs? Ah, Lica, nós damos aí camisinha. E aí vocês colocam a camisinha na recepção da unidade básica de saúde? Aquela adolescente de 12, 13 anos vai pegar ali com todas as vizinhas sentadas vendo? Porque as vizinhas foram consultar? Será que é acessível isso? Será que também na escola eu posso disponibilizar? Hoje não, hoje sim? São coisas que a gente tem que conversar, isso são políticas públicas, gente. Não basta ter a política pública se a gente não executar de forma democrática. Talvez eu tenha que fazer uma salinha lá no fundo, onde que só esteja a enfermeira. A menina entrou e pegou, ninguém sabe o que ela pegou. Mas daí o povo me faz, agora eu falo com carinho, porque eu estou no território e eles sabem o que eu falo. Assim, fazem até cestinha bonitinha, elas enfeitam a cestinha, gente. Pra quê? Se ninguém pega delas, vem falar, ai, Lica, tá vencendo tudo e não usa. Eu falei, mas nem eu pegava.
Porque se eu pegar, vão falar, meu Deus, será que o marido da Lica pula cerca? Ou ela? Eles estão usando camisinha agora? Porque assim, a gente tem preconceitos de tudo, né, gente? Vamos lá. Participação popular. Nós precisamos, gente. E aí as conferências que eu já dei o puxão lá atrás, lembrando que a população tem que participar como um todo, né? E eu estou andando muito encantado, porque a saúde indígena trabalha muito o controle social e os grupos, né? E ando aprendendo muito com eles, né? Semana que vem, mandem energias para nós. Seremos da Conferência Indígena Nacional em Brasília, né? Eu acho que a gente está precisando muito, e não vai ser um momento fácil, porque é um momento de transição, tem muita coisa aí acontecendo, mas a gente está com 51% a menos de dinheiro para a saúde indígena para 2023, já foi assinado. E isso é quebrar a máquina para nós, né? Se eu estou falando dessa pobreza, da tungíase, ou dos abusos sexuais, ou até mesmo dos suicídios, eu não tenho noção do que seria, como que vai ser ano que vem. Né? Então, manda energias que as coisas consigam se modular para um outro tom, né? Aqui, meu último slide, quase. Aqui são algumas políticas públicas, sim, porque a gente às vezes não sabe o que é bem direito política pública de saúde. Vigilância e saúde, sabe aquele negócio da gotinha ali? Política pública, gente. Política Nacional da Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Estão vendo lá, meu povo? Adoro o povo do norte, gente. Aquele ali é uma unidade básica de saúde flutuante, ela vai passando de ilha em ilha. Tem a minha população indígena ali, tem a minha população carcerária lá. Eu tenho uma política de saúde da mulher, tenho uma política odontológica, que é a coisa. Eu tenho uma política da nutrição. Eu tenho a política da urgência e emergência. Porque se vocês, só para lembrar vocês, em 2004, não faz nem 20 anos ainda, foi construído o SAMU. Imagine o que seria hoje um acidente de carro, um acidente de moto, sem ter um SAMU e um SEAT buscando a pessoa na rua. Antes de 2004 não se tinha. Coloca no carro, joga no carro e leva. Muitas políticas são muito recentes no Brasil. E a gente esquece delas, achando que já é muito comum dado. Gente, elas são bebês, elas são adolescentes, elas precisam ser cuidadas, e elas têm que ser cuidadas pelo povo. As pessoas nem sabem que são políticas. Vamos lá? Aqui, gente, uma frase do meu querido Saramago, né? Opa, vou deixar menorzinho porque eu quase perdi aqui. Essa citação eu trouxe na minha dissertação. Eu tenho ela como um curso de vida, né? Por que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que eu penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. Por favor, quando vocês passarem nas ruas e olharem uma pessoa em situação de rua, sorria. Se você não quer dar a moedinha do carro, olhe nos olhos. Ele é uma pessoa. Não vira o rosto para baixo, não. Quando você vê um indígena, ele é mais do que aquele artesanato que você quer levar para casa. Quando você entrar num atendimento de um abuso sexual, aquela ali é uma mulher. Não é uma vagabunda, porque ela está com um vestidinho curto. Nós somos cegos que veem, gente. E mesmo os que discursam, que estão em prol dos direitos, por muitas vezes, como eu, estavam cegos, quando eu estava construindo estratégias e arranjos para ir para a população indígena, eu não sabia o que era lá. Agradeço. Gratidão, deixa eu aumentar, gente, que a última eu tenho que mostrar para vocês. Gratidão da Lica, que é militante, usuária, trabalhadora, gestora e pesquisadora do SUS, né? Sou o combo completo, como eu acho que a maioria de vocês é também. Espero ter ajudado um pouquinho e estou à disposição. Espero não ter passado muito do meu tempo.
Excelente, Lica. Muito bom. Saindo, saí. Excelente as tuas reflexões, as tuas provocações, né? Os teus, como é que você falou no começo ali? Gostei da palavra, as tuas que eu quero. Como é que você falou no começo ali? Barulhos internos. Eu fiz barulho interno? Se eu fiz barulho Isso. interno, tá ótimo. Esses barulhos internos, eu acredito que foram muito provocadores, né? Até porque você traz coisas assim, né, Lica, que a gente esquece muitas vezes, né? E às vezes a gente acha que humanização é dar um sorrisinho, é um chamar pelo nome, é um ambiente mais arejado. Isso também isso faz parte da humanização, mas não é só isso, né? Humanização é você olhar para as necessidades das pessoas. Então, e a gente muitas vezes esquece disso, né? Quando você estava comentando ali os exemplos dos atendimentos no hospital que você trouxe ali, o cotidiano, as rotinas, os protocolos, né? Que elas, de fato, elas têm a sua importância, né? Os protocolos são importantes, as rotinas são importantes, tudo isso faz com que haja um funcionamento mesmo e elas são necessárias. Mas o ruim é quando isso se transforma só em protocolo, né? Quando a rotina vira um protocolo enrijecido, né? Aí que a gente começa a ter problema. Eu lembro uma vez de uma palestra que eu assisti, eu não lembro de quem, mas essa fala ficou muito gravada na minha cabeça, né? A pessoa comentava assim que quem projetou os hospitais, quem desenhou os hospitais, pensou em quem ia trabalhar lá, não quem ia ser atendido. Porque o hospital é feito para quem trabalha lá, não para quem é atendido. E é isso que você trouxe para nós, né? Que você mostrou para nós com os exemplos, né? Então, a preocupação é com quem está trabalhando lá, com o horário que as pessoas têm que cumprir, com as suas rotinas, com os seus protocolos, e esquece das necessidades das pessoas. Por que é que alguém tem que tomar banho às 6 horas da manhã? Ah, porque é a rotina do hospital. Tá, mas não dá para rever essa rotina? Não dá para rever esse protocolo? Que sentido tem para a vida das pessoas que estão ali? Né? Mas, enfim, agora é um momento assim, bem importante da nossa oficina, que a gente abre para o debate, para a gente abre para a conversa, né? Para a gente colocar para fora as nossas inquietações. E para começar esse debate, baseado no que a Lica trouxe para nós aqui, eu vou lançar uma pergunta, né, para os participantes. E a partir dessa pergunta, então, a gente vai começar a construir aqui o produto dessa oficina, né? E no final, a Márcia, que é a nossa interlocutora, que está compilando, está pescando e está relacionando tudo que a gente está discutindo aqui, ela vai apresentar para nós o produto dessa oficina. Então, com base no conteúdo que a Lica trouxe para nós, a pergunta que eu lanço para nós respondermos agora é a seguinte: qual é a nossa percepção, né, cada um de nós aqui, qual é a nossa percepção, né, profissionais da saúde, estudantes, enfim, quem está envolvido com a área da saúde, né, a sociedade como um todo, sobre o acesso aos serviços de saúde público e a sua relação com a humanização na assistência. Então, com base nisso que a Lica trouxe para nós, qual é a nossa percepção dos serviços públicos hoje? Né, qual é a nossa percepção da humanização e do acesso aos serviços públicos hoje? Então, eu sugiro que, assim, até para a gente se organizar um pouquinho no tempo, a ideia é que cada um ali na sua fala tenha 2 ou 3 minutinhos para expor a sua pergunta, para o debate depois. Eu sugiro que ou levantem a mãozinha ali embaixo, né? Tem como levantar a mão para a gente colocar uma ordenzinha de perguntas. Quem não se sentir à vontade de fazer a pergunta verbalmente, pode escrever no chat, a gente vai compilando. Tem a Luísa que está ajudando a gente ali no chat também, pode colocar ali no chat que a gente vai conversando, não tem problema. Só para a gente organizar um pouquinho com relação à agenda das perguntas, tá bom? E eu vou sinalizando para vocês também com relação ao tempo, tá bom? Quem gostaria de começar, de trazer uma reflexão, de trazer aí uma contribuição? Priscila vai precisar sair, tudo bem, Priscila? Gente, a gente precisa de vocês, bora ajudar. Como é que vocês vão falar numa conferência se não estão falando comigo?
mesmo as pessoas que não estão inseridas na área da saúde, não precisa estar trabalhando para poder responder essa pergunta, mas enquanto usuário mesmo, né? Como que vocês percebem esse serviço? Vocês percebem esse acesso facilitado? Vocês percebem essa humanização? Vocês percebem essa equidade? Em algum momento da vida de vocês, quando utilizaram o SUS, como é que foi isso para vocês? Compartilhem conosco. A Thaínes quer comentar alguma coisa. A palavra é sua, Thaínes. Estou me batendo aqui um pouquinho ainda, mas eu achei uma coisa interessante, né? E até numa das minhas aulas de saúde pública da faculdade, eu lembro que teve uma professora minha que ela comentou que quando ela trabalhava no o famoso postinho, né? Ela disse que toda vez que chegava uma moradora de rua, independente dos agendamentos que tivesse, aquela moradora de rua ela tinha prioridade, porque o fato dela ter chegado lá já era uma trajetória muito grande, eles não sabiam quando ela poderia voltar novamente. Então, que eles davam uma certa prioridade para ela, para que ela pudesse ter esse atendimento e não acabar desistindo, né? E aí eu penso assim que os princípios do SUS, né, e até mesmo esse fator de descentralizar as unidades e tudo, eles facilitaram muito a vida das pessoas. Só que eu vejo assim que enquanto cidadã, a gente não tem esse conhecimento, né? Tem muitas coisas, essa palestra foi muito interessante, e eu aprendi mais coisas do que eu já tenho aprendido na faculdade, mas eu vejo assim que os cidadãos deles não têm muito esse conhecimento, e daí às vezes o povo reclama porque chega lá e não entende como funciona, não entende por que uma pessoa tem prioridade, ou não entende por que demorou um atendimento, algumas coisas, né, as pessoas não entendem. E por outro lado, nós como profissionais, né, eu ainda não como estudante, né, mas por outro lado, nós como profissionais, às vezes a gente acaba de não tendo essa visão do cidadão também, igual foi comentado, né, da camisinha, né? Poxa, se eu fosse aquela adolescente que está indo lá no postinho, será que eu teria essa iniciativa? Será que eu teria coragem de ir lá e pegar na frente de todo mundo, né? Então, eu acho muito legal essas conversas, não só no meio profissional, mas principalmente aberto com a comunidade, justamente para a gente poder ver os dois lados, né? Isso. Quer comentar, Lica, alguma coisa? Não, só eu ia colocar, né, que é muito interessante, né, porque a gente, a fala dela eu acho que mexe um pouco mesmo, né, eu acho que a gente às vezes tem que parar, por isso que lembra do foguetinho no começo, né, eu acho que é essa a proposta, né, porque a gente vivencia no nosso mundo, mas a gente tem que sair dele, né, sair do nosso quadrado, do nosso território, do nosso tão confortável lugar, é extremamente necessário, né, e essa análise crítica, às vezes, ela nos incomoda também, né? Às vezes não é fácil olhar para isso, né? Às vezes não é fácil participar sobre isso, né? Eu falo que hoje muito de muitos rancores, falas agressivas e tudo mais, é porque as pessoas não vivenciam muito daquilo, gente, né? Ao mesmo tempo a gente sabe, vamos pensar em humanização, trabalhei muito em pronto-socorro, adoro pronto-socorro, sala vermelha, então é comigo, né? Aquele agito quando chega a SAMU, etc. Mas eu lembro muito deles falando, quer ver um contrário? Chegou um alcoolista, o cara atropelou alguém e estava alcoolizado, deixa ele para ser atendido por último, já matou um mesmo, agora deixa ele sofrer dores aqui. Não foi um que eu escutei não, gente. E daí eu falo, eu não sei se a Sá está aqui ou saiu, porque ela tem acho que aula agora, mas eu falava assim, gente, bora povo do serviço social, se vocês querem serem juízes, eu acho que, em primeiro lugar, sai do curso de serviço social, começa direito e bora estudar bastante, porque lá na frente você decide a vida de alguém. Porque serviço social não decide a vida de ninguém, não, filho. Se é para rotular, cai fora. Né? Porque, assim, a gente tem mesmo, né? Essas formas de ver e se ter. Mas, assim, eu vivenciei muito isso na saúde. Como também já vivenciei que quando chega a população aí em situação de rua, as pessoas colocam, nossa, coloca para atender antes, porque eles cheiram muito mal. Cheiram mesmo, gente. Também, assim, é outra coisa, não vamos ser... Cheira, fede mesmo. E quem trabalha na saúde sabe que cheiro é o que mais a gente vai ter nessa vida. Né? Cheiro vai ter mesmo, porque a gente cheira ruim quando a gente não está bem. Se a gente não tomar banho, tem um monte de cheirinho que percorre, né? E eu acho que outra coisa para a gente pensar, e já pensando em políticas públicas, existe uma política pública chamada da população em situação de rua. E eu falo com cuidado e peço licença para
Tainês, eu acho que é, você leu, agora eu estou falando errado. Taínes. Taínes. Só para a gente pensar com carinho e a gente começar a desconstruir alguns olhares. Gente, não existe morador de rua, ninguém mora na rua. Rua não tem banheiro, rua não tem quarto. É uma população que está num momento de situação de rua. Vocês não vão ver uma criança nascer e crescer até os 30, 40, 50 anos na rua. Aquelas pessoas, quase 90%, têm história de vidas, passaram por algum lugar, tem pai, tem mãe, tem uma família, por algum motivo social, o tornou em situação de rua. E o papel da nossa sociedade é resgatá-lo dali. Alguns gostam de ficar ali? Sim, eu fui para a Cracolândia com alguma menina falando assim, olha, eu sei que tem que sair, mas eu amo a Cracolândia porque aqui tem a droga que eu quero. É outra escuta que a gente tem que ter. E entender, não para somente o aceitar, mas saber o que ele quer para transformar a nossa fala e trazer algo diferente que ele queira sair dali por outra coisa mais, não só porque droga faz mal. É reunião de diabetes, gente. Quer ver eu trabalhar com reunião de diabetes algum tempo atrás? O povo falava que a coisa mais chata do mundo é reunião de diabetes. Porque elas sabem de tudo que não pode comer e vai lá na reunião e a enfermeira conta tudo de novo. Não pode comer massa, não come açúcar, não sei o quê. Daí elas não vão. Numa cidade pequena, gente, elas eram loucas de malandra. Malandra? Louca de esperta, na verdade. Porque elas iam, no final da reunião da diabetes, é que elas davam as fitas de insulina e tudo mais. As velhinhas, os velhinhos, o povo, os jovens, tudo, chegavam só no final da reunião. Porque sabia que depois a enfermeira ia atender. Sabe o que aconteceu? Começamos a discutir para mudar a tal da coisa porque estava adoecendo o trabalhador, porque a gente às vezes faz uma proposta legal, e quando a gente pensa em humanização, tem que pensar na humanização do trabalhador. E o negócio não dá certo, isso nos decepciona, gente. E às vezes a gente culpabiliza o usuário porque não deu certo. E daí a gente faz uma rusga que nem eu tenho, que é aquelas que a gente azeda com ele. Mesmo que hoje eu aprendi que os azedos são os melhores, né? Eu gosto dos azedos, né? Eles me tiram do lugar. Mas, voltando, começamos as rodas. Uma agente comunitária veio e falou assim, mas gente, a gente faz a reunião numa sala que não tem janela. No norte do Paraná, gente, calor quase não tem lá. Como é que eu soco aquele povo para ficar lá em reunião, gente? Segundo, ela começa a conversar e fala assim, Lica, será que a gente não pode fazer ali embaixo da árvore? Eu falei, meu Deus do céu, gente. Se eu levar todo mundo para baixo da árvore, a população vai passar na rua e vai falar, viu como a saúde não trabalha? Agora ficam sentados embaixo da árvore aqui. Porque vocês sabem que fazer um projeto não é fácil. Tivemos que fazer uma força-tarefa. Fomos com os informes até para a igreja, gente. Na hora que tinha os avisos patrimoniais lá, paroquiais, o povo falava, a unidade de saúde vai começar a fazer reunião lá fora, em volta da árvore. Quando a comunidade sabe, ela não critica. Pode até criticar, mas não com a mesma velocidade quando ninguém sabe. Vamos para as igrejas evangélicas, tudo. Fala, amor. Não, pensando nisso que você está trazendo, desses espaços diferenciados, porque às vezes é a necessidade daquele momento que tá sendo atendida também, né? E esse exemplo que a Taínes trouxe para nós ali, e já linkando aqui com a nossa pergunta, com o nosso tema, achei tão interessante esse movimento que essa unidade de saúde fez ao receber essa moça, né? De ter essa percepção, essa sensibilidade, de imaginar, poxa, né? É uma pessoa em situação de rua, como será que ela chegou até aqui? A gente talvez não tenha a possibilidade de vê-la novamente. Então, vamos fazer tudo o que é possível fazer por ela agora. E ela foi priorizada naquele momento. Então, olha que olhar sensível, olha que olhar diferenciado, né? A gente eu que já trabalhei, a Márcia que trabalha em hospital, né? Em psicologia hospitalar, a gente tem muito disso, assim, nós precisamos fazer o máximo que nós podemos fazer hoje pelo paciente, porque a gente não sabe se ele vai estar ali amanhã. Então, o que tem que ser feito para ele hoje, tem que ser feito hoje.
né? Não dá para deixar a intervenção para amanhã, porque talvez amanhã eu chegue para o meu trabalho e ele já não esteja mais ali. E eu deixei de fazer coisas que poderiam ser importantes para ele ou para ela, né? Então, é perceber essa necessidade individual mesmo de cada um, né? Fazer essa leitura, o que é necessário naquele momento, né? Só não podemos esquecer, né, Jussiane, que não sejam uma ação de uma pessoa, porque a Sim. Jussiane, porque é isso que a gente mais trabalha com humanização, né? Porque ele vira um atendimento individual, ele vai ter a enfermeira boa e a enfermeira ruim, o psicólogo bom e o psicólogo ruim, né? Aí é o trabalho das rodas para construir projetos, protocolos de humanização, que a gente brincava, que seja do coletivo, que seja do serviço, né? Sim. O que mais, pessoal? O que surgiu aí de questionamento para vocês? O que ficou? Oi, Jussiane, tudo bem? Oi, tudo bem, Fran? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Entrei um pouquinho atrasada e não consegui entrar antes, mas ouvindo a fala, eu me recordo de uma situação. Eu sou advogada hoje, mas o meu primeiro trabalho foi dentro de um hospital, dentro do Hospital Evangélico de Londrina. Então, a gente vive muitas experiências, e o que eu me recordo, essa segregação, né, que os próprios profissionais de saúde muitas vezes fazem em relação a moradores em situação de rua, né, em pessoas em situação de rua. Mas uma experiência especial, assim, para mim, que ficou muito marcada, um homem que estava preso, ele veio do 2º distrito aqui de Londrina, ele estava preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Então, ele chegou algemado, totalmente desnecessário, mas enfim, ele chegou algemado, e ele chegou lá porque ele tinha sido picado por uma aranha, não sei, algum bicho lá que picou ele, ele chegou lá no hospital passando muito mal, transpirando muito, enfim. Quando ele chegou lá, o tratamento que ele recebeu, desde o médico até os técnicos auxiliares, foi assim algo que totalmente fora do que a gente fala, né, de proteção da dignidade da pessoa humana. Disseram assim: é preso, deixa esse cara aí, o bom é que morra mesmo. E ele ouviu isso, né? Essa pessoa, ele ouviu isso. E eu me lembro que eu estava próximo, ele totalmente assim, com medo, desesperado ali dentro. Eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou assim para mim: moço, pelo amor de Deus, eles vão me matar aqui. Porque era o medo, era uma pessoa simples que estava lá e tentando me explicar por que ele estava lá. Que era uma dívida de pensão alimentícia. Ele não devia me explicar, ele não tinha que me dar satisfação, né? Ali dentro, independente de quem seja, o atendimento é de acolher, o atendimento é de atender, e não o atendimento de segregar, de discriminar, porque é um encarcerado, porque é um morador em situação de rua, enfim. Então, muitas experiências como essa, eu fico pensando como resolver isso, né? Porque é muita questão também de mudança cultural, que a gente sabe que não é fácil, por meio da educação dentro das instituições hospitalares, para que situações como essa não se repitam, porque a gente vê que não é uma situação isolada. Isso acontece com uma certa frequência. E, assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho, assim, quais seriam, né, os mecanismos para que isso acontecesse, para que haja uma mudança, para que as pessoas comecem a ser conscientizadas da importância de tratar o outro como pessoa, né, independente de quem ela seja. É despir ali, ela está dentro de uma instituição hospitalar, de uma unidade de atendimento básico, ela é uma pessoa, ela não é um preso, ela não é um morador de rua. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que, até agradeço, né? Eu acho que é uma pergunta que até, né, é super pertinente, a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, né? Porque, lembram das que eu falei sobre democracia? Fazemos os questionamentos e as respostas, o que podemos propor para mudar, né? Eu trabalhei muito em pronto-socorro, né? E isso era uma realidade dada. Chegou um momento que dentro do Ministério da Saúde, algo que a gente nunca teve na época, houve a contratação de alguns advogados para estar conosco. E não era advogados para entrar no processo, mas não, para participar dos processos de formação e capacitação. Primeiro, até para as pessoas, inicialmente, né? Eu sei que não é o correto, mas para a gente entender. As pessoas entenderem até legalmente o que é você pegar o atendimento, você trazer para aquilo, né? Porque a gente sabe que nem todos vão ter amores, gente. O que a gente queria é que ele pelo menos fosse técnico ali, né? Alguns vão ter um olhar mais caridoso, mas o quê? Ok, outros nem tanto. Já lembra que eu falei, a humanização não é de humanizar o humano.
A humanização quer que ele tenha um atendimento que seja efetivo, que é preconizado, que está colocado numa política pública e que lhe é de direito. Né? Por outros lugares, assim, a gente trabalha muito, às vezes, com oficinas, tem algumas práticas, meninas da psicologia devem conhecer, tem algumas práticas, assim, das sensações, transformar alguns trabalhadores, às vezes, como pacientes por um dia, né? E outras situações mais, né? É muito interessante porque a gente teve um caso num hospital grande aqui do Sul, e que tinha uma prática danada, um exemplo das mulheres que vinham do sistema prisional terem seus filhos algemadas, né? E isso já é contra a lei, mas continua a ser a prática, gente, não é porque a lei também, vocês sabem isso, né? Porque dentro desses espaços, às vezes faz uma barra-se a informação, a comunicação no silêncio, uma mulher privada de liberdade, ela não tem direito a acompanhante, quem está acompanhando ela é o policial, né? Então não tem ninguém nem para relatar o que se viu ali e fica entre a equipe, né? E chegou um momento que chegou uma com uma tornozeleira, né, eletrônica e tudo mais, ela não estava algemada e vai para dentro do parto, para a cirurgia de parto, né? E o povo não sabia o que fazer com a tornozeleira, porque começaram a pensar, tá, e o bisturi? Gente, se tiver que ir para uma cesariana, se usa bisturi. E bisturi com tornozeleira vai queimar ela, tosta, gente. Ele tem corrente de elétrico, gente. E coisas tem ali. Gente, um caos se torna a ponto deles irem para manutenção para pegar o negócio para serrar a tornozeleira, a serrinha mesmo, né? Porque não se tinha prática, não se pensa em protocolos, não se pensa em nada, né? Depois disso foi feita uma grande oficina colocando mesmo eles algemados e fazendo todas as práticas. Foi médicos do Ministério da Saúde fazendo as práticas como fosse a hora do parto. Você vai ficar 12 horas, você vai ficar 12 horas aqui algemado, né? Foi um trabalho bem específico, até porque a gestão e a equipe aceitou, né? Porque a gente tem, mas não é muito fácil, não. Vou falar para vocês que é o maior desafio, né? Nós estamos hoje numa sociedade, vou falar agora a sociedade brasileira, que é a qual eu atuo, né? Extremamente preconceituosa, de excluir, né? E ao mesmo tempo de de querer punir. Né? E eu fico pensando, a Carla até estava falando um pouquinho antes, até mesmo do fim da vida, né? Os cuidados paliativos. Ninguém nunca pensou em cuidados paliativos do sistema prisional. Essas pessoas não fazem mal como morrem? Se tem dor, se não tem? É uma coisa que nunca foi discutida, é incabível. E se você vai falar com uma equipe médica, às vezes, do hospital ou do ambulatório prisional, não se quer. Não se quer, não. Ixi, já fez muito, deixa ele passar isso agora. Né? Eu adoro o Drauzio, se vocês lerem os livros do Drauzio, quem tiver interesse, fala muito, gente. O meu problema no sistema carcerário é uma coisa só: é piolho, sarna, doença de pele. É pela má condição de higiene. Não é as grandes mortes HIV. HIV quase não mata mais lá dentro. Nem hepatite. É as doenças básicas, de ver a pessoa realmente, como que é que a gente, minguando, que nem minha mãe fala. A gente vê a pessoa do sistema prisional minguar, né? É assim que se dá. Não sei se eu respondi. Aproveitando já o gancho, eu vou trazer aqui uma outra pergunta para a nossa reflexão e para a gente tentar responder, né? É claro que às vezes é mais perguntas, a gente vai ter que sair daqui com mais perguntas e mais dúvidas do que respostas, né? Mas vamos lançar esse desafio. Nos últimos anos, vocês têm observado mudanças no acesso e os serviços têm sido prestados de forma mais humanizada? O que vocês acham? O que vocês percebem? Do que vocês têm vivido, ouvido? Como é que é isso para vocês? Posso fazer uma observação? Claro, Márcia. Na verdade, eu queria que a Eliane falasse um pouco, eu vou falar da bolha que eu vivo, né? É uma bolha de sistema privado, né? De hospital privado, onde nada falta.
né? E eu queria que você falasse, Eliane, talvez, porque me parece que a humanização, ela também sofre um processo de mercantilização, sabe? A partir das estrelas, né? Das certificações e tal, né? Então, talvez você fazer um comentário breve, não sei, enfim, sobre isso, é algo que me traz um certo incômodo, assim, né? Na minha prática. Não, eu acho que vou até fazer uma pitada para o povo falar depois, mas, ó, gente, vocês têm que me falar se mudou ou não mudou. Porque eu acho que mudou. Vou Algumas coisas falar, mudou. elas são Fala. novinhas, né? E aí elas não acompanharam, né, muito antes. Eu vou falar alguma coisa aqui depois. Então, bora lá. Deixa eu falar então sobre isso. Primeiro, gente, quem participar de grupo de humanização e achar que o grupo de humanização é o mundo rosa, a Lica vai conversar com vocês. Eu encontro vocês onde for. Segundo lugar, gente, bexiga. Bala para paciente e para trabalhador. Bilhetinho, eu amo você. E desculpa minhas psicólogas. Palestra motivacional, que fica gritando, vamos, você vai conseguir! E daí o cara sai dali, vai para o plantão se ferrar sozinho, porque ele deixou 2 horas sem ninguém lá, porque ele foi na palestra, não muda o cenário. A Política Nacional de Humanização, ela está tendo uma vertente enganosa para alguns espaços. E desculpa, Márcia, principalmente o privado. A gente comemora Exatamente as datas por isso. comemorativas. Não é, Márcia? Datas comemorativas 1000. E agora a gente conseguiu colorir, não estou sendo contra, gente, mas a gente conseguiu colorir o ano inteiro. Então, assim, a gente terminou de sair do outubro rosa, 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 fitinha, 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 né? Daqui a pouco vamos para o azul, é dos homens, laranja, não sei o que, do suicídio. O problema não é isso, gente. Eu queria falar para vocês o que se produziu nesse mês naquela instituição. Só uma palestra basta? Como é feita a palestra? Como conversando sobre o homem? Gente, porque assim, ultimamente a gente está levando o prêmio, sorteio no fim da palestra. Vocês estão vendo? Eu só estou criticando, porque talvez uma prática em loco, chegar no meio de uma enfermaria e falar, povo, vamos parar aqui, vamos conversar sobre uma coisa hoje? Seja talvez muito mais produtivo que uma grande festa para tirar foto e sair na foto do jornal do mês. As experiências exitosas, às vezes, vocês nem conhecem. E a gente coloca como sendo um super hospital, porque ele é um monte de coisa. E assim, temos que cuidar, Márcia, né? Ao mesmo tempo, você fala para mim que o hospital privado, às vezes, não falta. Não falta, mas também, às vezes, não dá o que você precisa. Não falta o básico. Mas se você resolver fazer algo muito diferente, você não consegue. Ou agora, não sei como que é o seu, mas nem preciso falar. Mas eu estou chegando que eu falo que esse é o problema do seu trabalhador. O povo não quer discutir processo de trabalho. A gente tem que conversar sobre o processo de trabalho, gente. Por isso que existe saúde do trabalho e saúde do trabalhador. Nosso trabalho, às vezes, é adoecido, gente. Então, vai e volta de fazer as coisas. E daí eu vejo lá o pessoal agora, os kits de curativo. Você fez cirurgia líquica de vesícula? Vem 4 gases, 2 pedaços de microporo e tal. Se você usar um a mais, a enfermeira tem que escrever e justificar por que usou mais. Gente, cadê a liberdade? Ai, mas é porque o povo levava para casa. Gente, vamos conversar sobre isso, gente. Porque a gente fala dos corruptos, mas a gente também tem as corrupções diárias, né? Então vamos conversar sobre elas. Não estou falando que a gente tem que punir elas, estou falando que precisamos conversar sobre elas. Né? Não sei se ajudou a responder, Marcinha. Obrigada. Mas tem coisa para transformar, viu? Tem muita coisa boa para fazer. E que não custa grana, que dá muito bom para fazer e tudo mais, né? E um exemplo, né? Que nem Outubro Rosa, né, gente? Eu sei que vocês são da saúde, mas vamos lá. Não adianta ficar fazendo palestra, mandando fazer os exames de toque na mama, sabendo hoje, pela própria Organização Mundial de Saúde, que é o que menos pega câncer de mama, é o autoteste.
né? Porque hoje ele pega, mas pega nele avançado. Eu preciso pegar ele menor. E precisando pegar ele menor, eu preciso incentivar essas mulheres a fazer as suas ecografias mamárias. As mamografias, desculpa, né? E agora, isso que a gente tem que incentivar, né? Não estou desqualificando um, porque mesmo assim a gente continua orientando. Mas não é ele que está prevenindo hoje as mortes de mama. Professora Carla, queria comentar? Ontem mesmo eu estava conversando com a mãe de um colega, né, que está na sua casa dos 70 anos, e a gente estava conversando sobre saúde e sobre acesso à saúde. E a conversa era justamente essa, né, de que na adolescência dela não existia esse acesso, né? Então, aí quando veio o INANTS, né, que aí se começou a quem trabalhava ter acesso à saúde. Então, e hoje, então a gente está falando de pessoas que não têm um endereço, não, né? Então, moradores de rua, que não têm um emprego formal e que têm acesso a essa saúde universal, né? Acesso universal a essa saúde. Então, e uma saúde, né? Claro que não dá para a gente generalizar, mas uma saúde de qualidade, né? Então, eu acho que os processos estão, sim, melhorando para que as pessoas que chegam, né, a esse serviço, e aí eu queria comentar um pouco sobre isso também, as pessoas que chegam a esse serviço, aos serviços de saúde, que elas recebem, sim, um cuidado de qualidade. Mas ainda tem a preocupação com aqueles que não têm o acesso. E às vezes é por falta de informação, né? Então, às vezes, quem está na ponta não consegue fazer o encaminhamento de forma adequada. E era uma coisa que a gente conversava também, né, Josiane? E não é assim porque ela não fez o encaminhamento, é porque da forma que foi comunicado, quem recebeu isso não entendeu. Então, existe, né? Existe o atendimento, mas às vezes a pessoa não tem o acesso porque ela não entendeu o que ela precisava fazer. E ela fica ali, ó, né, batendo em algumas portas até a hora que ela entende que não, acho que eu não tenho esse direito, acho que eu não consegui, porque algumas pessoas, na sua dificuldade de encontrar a informação, o local, elas desistem, porque é assim, né, é assim mesmo, não tem problema, né? E aí já falta um dia de trabalho, daí eu não posso faltar outro, né? E além dessa falta de informação, né, professora Carla, tem uma outra questão que daí também já é um assunto para uma outra oficina, que é o problema de comunicação dos profissionais de saúde para com as pessoas que utilizam o sistema, né? Mas esse é um assunto para uma outra oficina, né? Bom, nós estamos agora com 13 minutos para nós encerrarmos a nossa oficina, e chegou o momento de eu abrir, então, um espaço agora para a Márcia, nossa interlocutora, que fez aí todo o desenho da nossa oficina, que coletou todos os dados, o que nós conversamos, e eu vou abrir o espaço agora para ela apresentar o mapa mental que ela criou, e as construções que ela foi fazendo, e esse é o produto da nossa oficina. Márcia, por favor. Vamos lá, então eu vou compartilhar com vocês essa produção. Bastante coisas aí que vieram, né, tanto da explanação da Lica, quanto da nossa discussão. Então, classifiquei a nossa oficina, então, com pontos de fragilidade, princípios e valores, potenciais e crenças. Então, acho que essa é uma construção coletiva, isso não está fechado, então acho que a gente pode adicionar mais coisas aqui, né? Então, pontos de fragilidades, né? Então, estar amarrado a julgamentos, desconsiderar esse contexto do usuário, não saber o que é política, né? Essa educação política que nós temos, né? Essa não educação. O enrijecimento das rotinas e protocolos que fazem com que a gente perca muito da riqueza, né? Da simplicidade. O usuário não entender o fluxo dos atendimentos e rotinas, muitas vezes por uma dificuldade nossa de profissionais de poder comunicar como é que é isso. O adoecimento mental,
isso eu coloco aqui de uma maneira geral, sobre não ser fácil olhar para um quadro amplo da situação, a culpabilização do usuário em relação às condutas, às possibilidades, às escolhas. Uma cultura punitiva que é desde a nossa formação, desde a escola, né, até os processos de trabalho. Os nossos processos de trabalho que levam ao adoecimento e à comunicação. Então, esses foram os pontos de fragilidade que eu pude identificar nessas falas. Em relação aos nossos potenciais, eu não pude deixar de colocar a sua frase de abertura, né? Que é o tal do fazer o barulho interno, né? E obrigada, eu tomei isso como um presente para mim. Presente, muito obrigada. Então, os potenciais, né, em relação aos sindicatos, aos movimentos sociais e populares que trazem essa potencialidade, né, essa potência de voz, a participação popular nas decisões, a educação, né, enquanto no sentido amplo, então, de vivências, de práticas em loco que podem potencializar essa educação continuada. A construção coletiva de processos, que isso em todos os níveis, né, ela pode ser muito benéfica. Ir além dos protocolos, então, trazer essas adaptações em relação ao contexto. A abertura para o diálogo, que tem a ver com esse processo de fragilidade de comunicação. E eu achei muito importante isso, a escuta como uma transformação da fala do profissional. Então, eu escuto para poder transformar isso que eu vou dizer, isso que eu vou orientar, isso que eu vou trazer para um diálogo. E eu fazer sentido para a comunidade, né? Precisa ter um espaço adequado e eu olhar para essa comunidade como tendo sua especificidade, como tendo uma singularidade, como sendo um espaço singular de vivência desse grupo de pessoas, né? E desse serviço de saúde que está se inserindo ali. Em relação aos princípios e valores, né, coloquei a questão das políticas, da política e a democracia ampla, né, tomei a liberdade de colocar enquanto democracia ampla, não somente um sistema democrático, mas a democracia nos espaços que nós habitamos, né, que nós ocupamos, os direitos e deveres em relação a todo o nosso contexto, os espaços institucionais, a equidade, universalidade, integralidade, descentralização, né, que tanto a Eliane falou, e o tratar o outro como pessoa. Eu coloquei isso como valor, né, porque acho que isso passa também por algo que é comunitário, que é coletivo, mas também como individual. E eu coloquei as crenças, né, que foram colocadas, e isso é algo que ficou também para mim, então, que o SUS é para pobre, né? É uma crença de, mas sempre foi assim, né, que acaba colocando essa questão da acomodação. A política como somente partidarismo, e também os nossos preconceitos que vêm das nossas crenças, né, tanto crenças que são aprendidas de uma forma intrafamiliar, mas que crenças comunitárias, questões do senso comum, as que são aprendidas dentro das academias. Eu acho que a academia acaba formando algumas crenças também dentro da gente. E aí também dentro dos contextos de trabalho e dos contextos sociais. Então foi mais ou menos essa a construção aí que eu fiz. E aí vou deixar aberto também, caso vocês queiram adicionar algumas coisas, ou retirar, ou trocar um pouco dos quadros, fiquem à vontade. Márcia, excelente, Márcia, obrigada. Super. O que você achou, Lica? Encantada, gente, encantada. Maravilhoso, gente. Tudo de bom. Que bom. Depois eu vou te passar, Lica, esse... Eu quero, isso que eu falei, eu quero, gente, muito bom. Alguém quer contribuir, colocar mais alguma coisa? Tá aberto, gente, essa construção da nossa oficina, tá aberto. A ideia é a construção coletiva do trabalho, isso, né? Isso mesmo. Até a Lica também, se quiser colocar mais alguma coisa. Nossa, gente, eu tô encantada. Tô me vendo em tudo. Mentira. Ficou muito bom mesmo. Então. A ideia é trazer esse resumo o resumo do que nós conversamos aqui, né? E a construção desse saber e tudo que foi discutido aqui hoje, essa é a proposta da oficina. Esse é o nome, né? O caminho do diálogo, acho que traz isso que é da gente dialogar mesmo, de fazer essa troca, da gente fazer essa questão da escuta como uma transformação da fala, né? E acho que a ideia é concretizar mesmo essa fala, né? Que fique marcado para a gente como um mapa mesmo, né? Esse diálogo, assim.
Gostei muito. Parabéns. Parabéns a todos. Todas. Parabéns a todos. Muito bem. Se alguém, né, quiser ainda fazer alguma contribuição depois, a gente pode acrescentar sem problemas nenhum. Eu queria muito agradecer, né, então, em primeiro lugar, Lica, né, por sua disponibilidade, né, por sua fala riquíssima, né, então, acho que sempre aprendi muito com você, continuo aprendendo, hoje aprendi bastante também, né, acho que o barulho interno é a expressão marcante, assim, acho que você dá uma chacoalhada na gente, e enquanto cidadão, para que a gente, de fato, exerça a nossa cidadania, a gente precisa dessas chacoalhadas, né? Então, acho que ficam barulhos, né? Que são importantes para a gente não simplesmente se acomodar e sempre, né? É o outro, né? Então, nada é comigo, é o outro. Então, muito obrigada mesmo. Queria agradecer, Josiane, pela condução da atividade, você foi brilhante, né? Não esperaria nada Obrigada. diferente, né? Nem da Márcia e nem da Luísa também. Então, vocês, as três, então, foram excelentes nas suas atividades, então, muito obrigada. E as participantes, né? Então, Daniele, a Fran, Taínes, a Eliana, e as outras, né, e outro que saíram já, porque, claro, a gente entende, tem várias oficinas acontecendo ao mesmo tempo, então teve gente que entrou só para escutar a Lica, né, e já saiu, mas é isso, acho que é importante essa construção coletiva mesmo, e eu deixo o meu agradecimento a todos. E só para a gente fechar, então, eu proponho que agora cada uma de nós, em uma única palavra, uma palavrinha só do sentimento que ficou por essa oficina, daquilo que mais tocou em si, do barulho ou do aconchego que ficou agora no final da oficina, né? Talvez no começo a gente tenha começado com o barulho e agora a gente já termina com esse aconchego, com esse acalento, com essa coisa gostosa de finalização. Então, se cada uma de nós puder colocar uma palavrinha que significou essa oficina para nós, eu acho que seria bem importante. Eu posso começar e a minha palavra é motivação. A minha é amor. Minha inspiração. Minha é potência. A minha é conhecimento. Não pode mais que uma. Pode. A minha é humanização. Humanização. A minha é atividade. Desculpa. Pode falar, Manja. A minha é atividade. Acho que a minha é encantamento. A minha é mudança. Que legal, que lindo. Então, que cada uma de nós possa levar um pouquinho dessas palavrinhas consigo, na sua trajetória de trabalho, no seu cotidiano, transformando as vidas que chegam até nós, né? Porque nós que aqui estamos, trabalhamos com o sofrimento humano, né? Trabalhamos com as dificuldades da vida, trabalhamos com as dores das mais diversas ordens, né? Então, que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas que por necessidade chegam até nós, né? Então, encantadas, motivadas, enfim, com amor, com humanização, com todas as palavras que foram ditas aqui, que elas possam nos alimentar no nosso dia a dia de trabalho e fazer a diferença daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. E eu gostaria de agradecer, né? Deixa eu só agradecer a todas as meninas. Eu acho que a gente também tem que sair do espaço da gente para dar um cheiro, respirar um outro ar, né? É pura gratidão, né? Eu agradeço, foi super leve, foi gostoso. Desculpa, eu falo demais, eu me empolgo, vocês têm que me parar às vezes, né? E estou totalmente à disposição, né? Eu acho que isso aqui é uma rede, né? Como eu sei que eu vou poder contar com vocês, eu queria me colocar à disposição de vocês também. Com certeza, Lica, com certeza. A gente tá no mesmo caminho, né? E a vida é uma rede, é uma teia, e um precisa do outro, né?
Isso que é a construção. Eu também gostaria muito de agradecer, né, a disponibilidade da Lica, de estar aqui conosco, né, agradecer a professora Carla, a Márcia, a Daniela, a Luísa, a Eliana, a Fran e a Thaínes, né, e as outras que também estiveram conosco ali no começo, né, agradecer por prestigiar a nossa oficina, e a contribuição para essa construção tão linda que foi o início dessa semana. Excelente, gente. Muito obrigada. Então, nos despedimos aqui e algumas, né, eu vou encontrar no congresso. Lica, muito, muito, muito obrigada mesmo. E espero que logo a gente possa se encontrar de novo, né, e dividir mais um espaço aqui de discussão, de aprendizagem. Obrigada mesmo. Manda beijo para todo mundo aí no congresso. Eu não vou poder porque eu vou estar viajando. Manda beijo para todo mundo. Mando sim. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau, prof. Tchau. O prof vai parar de gravar?